O Chico faz questão que se saiba que ele é de família muito humilde. O pai dele era vendedor de bilhetes. E quando estava se aproximando do fim, estava próximo a deixar a terra, ele disse ao Chico: olha, meu filho, por ocasião de Natal, Ano Bom, desses grandes prêmios da Loteria Federal, você não deixe de comprar um bilhetinho, porque eu vou tentar parar a roda. Agora você continua. De fato, o caso é um caso tocado de humor. De início, devo explicar que isso não significa qualquer desdouro à memória de meu pai, porque ele foi para mim o melhor amigo. Ele era pai de 15 filhos, 2 famílias, 9 da primeira família, 6 da segunda, e nos tratava a todos na condição de um grande companheiro que nos queria ver muito alegres e muito animados para viver e para trabalhar. Então podemos rir, porque eu sei que ele, tendo conhecimento no mundo espiritual do que eu vou contar, ficará satisfeito e se rirá também muito conosco, porque meu pai era muito alegre neste mundo e continua também muito contente e muito otimista no outro. Mas em 1939 atravessávamos um período de muita dificuldade em nossa família. Muitas lutas, morte de irmão que nos deixava a viúva com 2 órfãos, 6 crianças menores, 3 não muito menores, mas também ocupando a nossa atenção, e meu pai e eu trabalhando. Meu pai era um homem muito arrojado para facear os tropeços da vida, mas, não tendo muitas letras, ele teve muita dificuldade em prosseguir no emprego que ele ocupava no ano de 1925. Então, desde essa data, sentindo muita dificuldade para sobreviver como trabalhador, ele se entregou à profissão de cambista. Vendia bilhetes de loteria e vendeu bilhetes de loteria por mais de 30 anos consecutivos. Mas em 39 meu pai caiu em estado grave, com um reumatismo muito renitente. Esse reumatismo impôs a ele uma certa paralisia durante algum tempo. Nessa ocasião, as 2 pessoas que trabalhavam em casa éramos ele e eu. Mas não conseguíamos muita coisa além dos 200 mil réis antes do cruzeiro. De modo que os médicos aconselharam que ele usasse um tipo de injeções que naquele tempo eram chamadas de injeções de ouro. Eu não sei classificar do ponto de vista de farmacologia o termo exato, mas cada injeção custava naquele tempo 150 mil réis. Ele era obrigado a usar 2 por mês. Então, o nosso numerário dava mais ou menos para as 2 injeções e ficamos atrasados com as despesas da família durante quase um ano, porque as injeções restituíram a ele a saúde ainda por muito tempo. Mas, no ápice da moléstia, saiu a lume a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de autoria de um dos nossos maiores escritores desencarnados no Brasil. E amigos de Belo Horizonte chegavam em nossa casa comentando o êxito do livro, porque o livro estava sendo muito bem aceito. Meu pai ouvia tudo aquilo com muita curiosidade. Então, um dia, ele estava sem poder manejar as mãos nem as pernas, até que as injeções de ouro o restabeleceram. Então, aquele banho, aquele movimento de
de arranjo no leito era feito, esses movimentos eram feitos por nós, ele e eu, a sós. Então ele me disse: Chico, eu soube que esse livro que saiu de você foi entregue a benefício das almas. E nós também somos almas. E dizem que você também entregou este livro a benefício da pobreza. E eu creio que não existem pobres mais pobres do que nós agora. E você podia agora arranjar um livro para nós ganharmos algum dinheiro, porque nós estamos muito atrasados no armazém. Eu falei assim: papai, o senhor não deve pensar nisto, porque o senhor sabe, nós temos muitos amigos, todos nos ajudam, mas como paga vender o trabalho dos bons espíritos, isso não é possível, eles não permitem isso, nós estamos na mediunidade com absoluto desinteresse, os livros são deles, não são nossos, e eu peço ao senhor para não pensar nisso não. E o senhor não fica preocupado com isso não, porque as suas filhas, minhas irmãs e os filhos nossos pequenos vão crescer, isso tudo vai melhorar, nós todos vamos trabalhar, e na hora da dificuldade nós todos devemos, mas depois pagamos. E os nossos amigos de Pedro Leopoldo são sempre boníssimos, eles vão nos ajudar, os nossos credores. Eu disse: mas meu filho, você não pode receber um tostão destes livros. Eu falei assim: como paga, meu pai, não posso receber. Ele então disse: meu filho, então seus espíritos estão muito atrasados. Isso é gente que já morreu há muitos mil anos, no tempo que nada tinha preço. E meu pai, que não entendia bem de literatura, nem deste mundo nem do outro, me disse assim: imagina que eles são tão antigos que em vez de eles assinarem Manuel, eles assinam Emanuel. Isso é gente do Egito, é gente que não conheceu rádio, que não conheceu preço de feijão. Porque eu acho que esses espíritos, se eles são caridosos, deviam ter dó de nós. Então eu fiquei assim um pouco constrangido, porque de fato era meu pai. Aquela queixa dele era uma queixa de um doente, que eu não podia transmitir a ninguém, não é? Então ele viu que eu fiquei assim muito triste, com os olhos cheios d'água e tal, mas ele era muito bom. Então falou comigo assim: olha, eu não vou te acariciar porque minhas mãos não estão funcionando. Mas não fica triste com o que eu falei, não. Segue para frente com seus livros, com seus espíritos. Porque eu vendo bilhete de loterias. E, naturalmente, que breve eu vou partir para outro mundo. E eu, a hora que morrer, meu filho, vou parar a roda para você. Quando for no mês de junho, no mês de dezembro, você compra o bilhete da Loteria Federal, que eu vou parar a roda ou as bolas para você ganhar. Então até hoje eu compro, não é brincadeira. Mas eu creio em meu pai, quem sabe é lícito. A Loteria Federal é autorizada pelo nosso governo, eu continuo comprando. Ô Chico, depois... Não muito, mas em junho e dezembro eu compro.